Nessa segunda aula vamos continuar a discussão sobre a densidade e como calcular a densidade de packings de corpos convexos. Então essa é aula 9. Densidade de empacotamentos e provavelmente vai dar tempo para falar isso. Kissing numbers, que em tradução significa o número dos beijos, ou o número de beijos. A gente vai estudar o problema de você, vamos dizer, ter uma esfera e qual o maior número de esferas que você consegue colocar em volta dessa, de forma a tocar a esfera central e não ter nenhuma interseção. Então, na aula passada a gente viu que a gente pode calcular, então, se x mais k é um packing, então x é um conjunto discreto e k é um corpo convexo. Então você imagina uma região do espaço e você tem várias cópias do seu conjunto k lá dentro. Então, se x mais k é um packing, a gente definiu a densidade como o lim_sup. Aí eu uso barra em cima para denotar lim_sup e barra embaixo para denotar lim_inf. Isso aqui é o m de x Tn, volume de k, divididos pelo volume de Tn. Então, Tn é esse quadrado aqui, que a gente definiu como... Então, isso aqui é T vezes o quadrado IN. O quadrado IN é menos meio a potência N. Então, esse cara aqui fica T sobre 2 a potência N. Isso aqui é exatamente o número de cópias de K que você consegue colocar dentro de Tn. Então, exatamente, estou contando quantos caras tem aqui dentro, multiplicando pelo volume de cada um e dividido pelo volume total. Então, eu estou estimando a densidade aqui dentro e mandando T para infinito. Então, se a gente definir delta de K, a packing density do espaço, como supremo sobre delta xk, sobre todos os packings, então essa vai ser a nossa definição de packing density. A gente viu que de fato delta K era o limite de quem? De m k Tn, volume de K, dividido por volume de Tn, onde mk de Tn era a melhor maneira de colocar cópias de K dentro desse cara, entendeu? Então, primeiro que a gente considera um packing, e daí toma a densidade dele, e daí considera a maior das densidades possíveis. A gente mostrou que, de fato, se você simplesmente, para cada T, considerar a melhor maneira de colocar cópias de K dentro do cubo Tin, então, de fato, isso converge para packing density.
E a gente observou também que o iene pode ser trocado por qualquer corpo convexo A. Então, o iene é a forma como você mede densidades, mas você pode ter várias maneiras. De fato, basta você considerar, pela prova vocês mais ou menos viram isso, que basta considerar uma região do espaço cuja a fronteira tem volume zero. Mas existem outras formas de definir densidade. Então vamos definir a densidade. Vamos fazer outras definições agora. Então, dizemos que um packing P igual a x mais k é uniformemente denso se... E qual é a dinâmica aqui? Você vai considerar um quadrado, medir a densidade do cara nesse quadrado. Aí você vai considerar um quadrado do mesmo tamanho e transladar ele para qualquer posição do espaço, medir a densidade ali. Aí de todas essas densidades você vai tomar o supremo. Então se todas essas medidas forem aproximadamente o mesmo valor, a gente diz que ele é uniformemente denso. Então a gente diz uniformemente denso, seu limite, quando em ST vai para infinito, do supremo de C1, C2 em Rn. Se isso é zero. Tá. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho meu packing aqui. Eu considero dois quadrados, um aqui centrado aqui e outro de mesmo tamanho centrado aqui, vamos dizer. E aí eu meço a densidade lá. Então observa agora que eu estou medindo a densidade um pouquinho diferente, eu estou intersectando o packing com o conjunto, eu não estou contando quantas cópias de K estão dentro desse quadrado. A gente já viu que o efeito da interseção de conjuntos na fronteira, você pode desconsiderar. Então, se isso aqui é zero, vamos dizer, para tomando intersecções, seria zero também, se em vez de tomar interseção, você considerasse só o volume dos caras no packing P dentro do quadrado. Seria a mesma coisa. Então, o que eu estou considerando aqui são dois quadrados diferentes. Estou medindo a densidade aqui e aqui. E o que isso está dizendo é que se T e S forem bem grandes, forem dois quadrados enormes, talvez de tamanhos diferentes, a densidade é a mesma, basicamente. Em particular... Aqui tinha que ser S. Isso. Obrigado. Então, em particular, se isso acontece,
é o limite quando t vai para infinito de... Você pode escolher como isso implica que esse limite aqui existe e é uniforme para C no Rn. Foi isso que a gente viu. Como a densidade é a mesma, né? Então isso implica que, basicamente eu estou escrevendo isso aqui, é a condição de que essa sequência é de Cauchy. Né? Então converge para um cara e a condição, como eu estou tomando um sup sobre todo C1 e C2, basicamente eu estou dizendo que não só isso aqui converge, é uma sequência de Cauchy, mas é uniforme no vetor C. Então você pode centrar o seu quadrado onde você quiser. Tá. Eu vou fazer uma lista de exercícios informal, não é para entregar, é só você, se você tiver a fim de brincar um pouco com essas coisas. Eu vou colocar na minha página. Minha página é essa. Já está criada. SP. Tá? Se você procurar na minha página, você não vai encontrar isso, você tem que digitar isso para ela aparecer. Tá? Lá vocês vão encontrar os livros também. E eu vou colocar esses problemas lá, mas vocês não precisam ficar preocupados em copiar o problema. Então, se isso é verdade, estrela vale para IN, C somente C. C vale para algum corpo convexo A no lugar do IN. Entendeu? Então, basicamente está dizendo, se aquilo vale para algum corpo convexo, então vale para todos. No sentido que, em vez de considerar quadrados, eu posso considerar, na hora de medir a densidade, eu posso considerar um paralelogramo, eu posso considerar uma esfera, pode considerar o que você quiser. E basicamente a gente já sabe mais ou menos como fazer. Essas são as ideias que eu mostrei na última aula. Você pega esse cara aqui, você divide ele em quadradinhos, em cada quadradinho você assume que aquilo é verdade, né? Em cada quadradinho aquilo vai te implicar que vai valer para o A, e na volta é basicamente a mesma construção, se vale para um corpo convexo em particular. Então você tem que mostrar que vale para o cubo, e a ideia é basicamente isso, você colocar várias cópias do corpo convexo dentro desse cubo para encontrar uma desigualdade, e na desigualdade reversa você tem que cobrir o seu cubo por cópias desse cara. Aí você vai precisar de um resultado de medida dizendo que quando você faz isso, o número de cópias do A que estão dentro do cubo ou que cobrem o cubo, vamos dizer, o mínimo que cobre o cubo e o máximo dentro do cubo, eles são mais ou menos a mesma coisa. Porque a diferença vai cobrir a fronteira e a fronteira vai ter medida zero, vai ter volume zero. Então esse aqui é um problema legal para você treinar, brincar com essas coisas. Outro problema. Então vamos definir alternativamente vamos definir uma outra maneira de medir a densidade, baseada nessa ideia de
ser uniformemente denso. Você vai encontrar isso também em vários artigos e livros, essa maneira de definir densidade. Então você simplesmente computa a densidade num certo quadrado, ou num certo cubo, translada o cubo em qualquer posição do espaço que você quer, computa a densidade lá, e toma o supremo de todas essas densidades, e toma o limit sup conutiva para infinito. Então isso com certeza é maior que a densidade que eu defini. E de fato você consegue mostrar que, por exemplo, se você faz um packing, vamos dizer, de 2 dimensões, que você só coloca coisas do lado esquerdo e não coloca nada do lado direito. Então, se você medir só para o quadrado centrado, você vai pegar metade da densidade, mas se você tomar o supremo, você vai poder transladar o quadrado para cá e você vai pegar mais coisas. Então, de fato, esse aqui pode ser estritamente maior que a densidade que a gente definiu. Mas aí o problema é mostrar que o delta que a gente definiu anteriormente é o supremo, ainda é essa densidade nova. Entendeu? No fim das contas, talvez para alguns packings em particular você encontre uma densidade diferente. E de fato isso é uma discussão em vários artigos, pelo menos, que eu vi, que existem várias maneiras de você considerar a densidade. Algumas são diferentes de outras, mas no final das contas, quando você toma o supremo de todas as densidades, sempre dá o mesmo número, que é o ΔK da maneira como a gente definiu. Existe uma área inteira por trás dessas coisas, e vocês vão ver mais um pouquinho, que eu vou mostrar hoje a prova de existência do melhor packing em cada dimensão. Tem até um pouco de sistemas dinâmicos aqui, tem trabalhos do Kuperberg, dos dois Kuperberg, não sei qual é a diferença dos dois. Mas tem 2 caras chamados Kuperberg que trabalham em dinâmica e que também trabalham nessas coisas. Mas o que? Vamos ver. Tá, agora vamos mostrar existência. Não. Tá, vamos mostrar só mais uma coisinha. Talvez vamos mostrar um problema. Eu ia mostrar isso, mas eu acho que eu vou colocar como problema. Também não é difícil. Primeiro tem que definir. O Manuel já definiu isso, mas eu vou definir de novo. Um packing é chamado periódico. Então, um packing x mais k é dito periódico. Se existe um lattice gama, tal que x é a união de translações desse gama. E aí você tem que ser um pouquinho cuidadoso, porque você não quer transladar o seu gama e colocar ele exatamente sobre ele mesmo. Então você vai pedir que CI e CJ não pertencem ao gama, CI diferente de J. Tá. Eu poderia considerar, sei lá, imagina os inteiros, aí você translada por inteiro, você acaba colocando sobre ele mesmo. E eu não quero isso. Em particular, a gente tem que a densidade desse cara, de um packing periódico em particular, é L. E aí vai aparecer exatamente o número de vetores que você colocou aqui. O volume do K dividido pelo determinante
do lattice. Quem é o determinante do lattice? É sempre o volume da região fundamental. Mais um problema relacionado a isso. Esse também é um problema legal para você brincar com essas ferramentas. Todo packing periódico é uniformemente denso. E a maneira de uma dica para mostrar isso é, bom, você tem que primeiro mostrar esse. Que eu posso trocar a definição por qualquer conjunto convexo. Porque se você mostra isso, daí para mostrar que ele é uniformemente denso, você pode considerar, em vez de IN, exatamente a região fundamental. Isso ajuda muito para fazer o problema. Além disso, bom, o Emanuel já fez isso, então vou só escrever. Além disso, o delta pode ser alcançado, mas não sabemos se é de fato realizado por um periodic packing, é conjecturado, pelo menos para esferas. E qual é a ideia para mostrar isso de novo? A dica é, bom, pegue um cara bem próximo da packing density, trunca e faz cópias dele periódicas. Agora vamos mostrar um resultado. Teorema. Então, existe um pack x mais k tal que então fazem parte, esse teorema faz parte daqueles famosos teoremas de existência. A gente prova que existe alguma coisa, mas não tem a mínima ideia como ela é. A gente não tem a mínima ideia como esse cara é, mas a gente só sabe que existe pelo menos um que realiza, que tem a melhor densidade possível. Aí você imagina que é tipo aqueles argumentos de compacidade fraca, tipo em espaços de Hilbert, por exemplo. Se uma sequência no espaço de Hilbert é limitada, então existe uma subsequência que converge na topologia fraca. A topologia fraca aqui vai ser substituída pela topologia de Hausdorff. A gente vai ver isso na prova. Além disso, podemos tomar x mais k uniformemente denso. Tá? Isso aqui é um pouco mais difícil, eu não vou fazer hoje. Não vou fazer at all. Esse foi um resultado do Gromer. Até agora eu não encontrei tradução para esse paper, ele está em alemão. Mas existem outros papers que fazem o que ele fez de maneira totalmente diferente, mas é um pouco bem mais geral e eu não quero entrar nesses detalhes aqui. Eu vou só comentar um pouco de como essas coisas são feitas. E também podemos tomar x mais k completamente saturado. Eu vou explicar o que é isso.
esse é um resultado do Feyerstodt. Do Kuperberg. Kuperberg. Então, Kuperberg ao quadrado. São dois caras chamados de Kuperberg. O que eu vou mostrar hoje é só a existência, só o statement que existe algum. Tá, o que é completamente saturado? X mais K é completamente saturado. C. Vamos dizer em palavras o que é isso primeiro. Então, imagina que você tem um packing. Então você quer que ele seja localmente ótimo em algum sentido. Então, por exemplo, se eu tirar 2 cópias do K, não deveria ter espaço para colocar 3. Então, isso é chamado 2 saturado. 3 saturado seria, eu tiro 3 cópias do K e eu não consigo colocar 4. Seja em qualquer disposição dessas 3. É chamado 3 saturado. Completamente saturado é que é saturado para qualquer K. Então, para qualquer K cópias do K, você não consegue tirar essas K cópias e colocar K mais 1. Então, C para se é impossível. Substituir, vamos dizer, não vamos usar K, né? L cópias de K por L mais 1 para todo maior ou igual que 1. Você não pode botar 1 a mais. É, maior ou igual que 0. Tá. Então, qual é a ideia para mostrar esses resultados? Aí você entra um pouco no mundo da dinâmica. A ideia é você fazer uma topologia no espaço. Então, vamos escrever a ideia aqui. Ideia tem acento? Tem? Não? Não tem mais. Não mais. Então, a ideia é você definir uma topologia no espaço dos packings que seja de fato vai ser não topologia, vai ser mais forte que isso, vai ser uma métrica. Seja completa, localmente compacta, invariante, por movimentos rígidos, e que a aplicação pega um packing, manda na densidade dele, é contínua. Tá. E a ideia é brincar dentro desse espaço. Então, uma das coisas que você pode fazer, uma vez que você tem isso, você pode associar o sistema dinâmico, que simplesmente pega um packing e translada ele. E você pode perguntar o que acontece com a órbita disso, onde ela acumula, os conjuntos invariantes maximais, etc. E ainda entra toda uma teoria de dinâmica por trás disso. Mas isso vai fugir um pouco do que a gente quer fazer. Essa é mais ou menos a ideia.
E, por exemplo, para definir a topologia, a métrica, você começa exatamente com a topologia, a métrica de Hausdorff. Então, vamos provar isso aqui. 8.3. Parece que eu perdi uma página. Vamos ver se está na minha mochila aqui. Não vai ser essa página mesmo. Vou fazer a prova. Então, para começar a prova, eu preciso definir a topologia, a métrica de Hausdorff. Agora, eu deveria saber escrever Hausdorff precisamente, mas eu sempre esqueço o número de S. Qual é o número de S? É 1, 2 Fs ou 2 S? Não, 2 Fs. Eu acho que é assim. Eu sempre troco. Eu deveria saber escrever precisamente, porque eu vou para um instituto que tem esse nome, né? Beleza. Então, o que é a métrica de Hausdorff? Dados dois compactos, você consegue definir a distância entre eles. Seja, vamos dizer, A1 e A2, os dois compactos. Então, a distância de A1 para A2 vai ser um máximo de duas quantidades. A primeira é o ínfimo dos épsilons maiores que zero, tal que... E aí você tem que escolher um conjunto. Você pode escolher a bola, mas eu não vou escolher a bola porque eu estou usando sempre cubos, vou escolher o cubo. A1, epsilon e n contém A2, A2 mais epsilon e n contém A1. Deixa eu ver se está certo. Beleza, parece certo. Então, a ideia é o seguinte, você tem um compacto A1, esses compactos serão o nosso K. Serão várias cópias dele. Você tem um compacto A1 e você tem esse A1. E você tem outro compacto A2 que está perto dele. Daí você vai esticar o A1, fazer uma epsilon vizinhança dele, bom, um pouquinho maior, de forma a conter, então esse aqui vai ser A1 mais epsilon e n, de forma a conter o A2. Você esticou ele e agora ele contém um A2. Aí você vai tomar o menor dos caras que você consegue esticar ele, para conter o A2. Aí você faz a mesma coisa reciprocamente. Estica o A2 para conter o A1. Aí você somar o maior desses dois números. Então eu consigo garantir que se eu usar esse D aqui e esticar qualquer um deles, eu vou conter o outro. Beleza? Então, se você considerar todos os conjuntos compactos do espaço,
com essa métrica. Bom, primeiro isso é uma métrica. Fatos. D com os conjuntos compactos do Rn é um espaço métrico completo e localmente compacto. A parte do localmente compacto vai ser importante. Significa que se eu me restringir a compactos contidos, por exemplo, dentro de um quadradão, significa que esse espaço vai ser compacto. Deixa eu ver se eu preciso mais de alguma coisa. 8, 8.1, 8.2, beleza. E aí, qual é a ideia agora? Então, a gente vai... Bom, a gente sabe... Nós sabemos que... Isso é esse limite. Sabemos que esse é esse limite. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar uma sequência de t's convergindo para esse limite. Então, seja T1 menor que T2, menor que T3, menor que T4. Uma sequência convergindo para o limite. E agora seja xm mais k, um packing, que atinge isso para cada t. Então, um packing tal que... Olha só, 1, 2, 3, 4. T igual a 1, 2, 3, 4. Mas depois eu vou ter que tomar uma subsequência. Eu vou falar, use os mesmos índices. Bom, isso aí também, essa prova também serve se você tiver só limite sup. Também serve se eu tiver só limite sup. Mas a gente mostrou que a gente tem um limite. Tal que o número de xm... Eu vou fazer essa anotação, vou dizer exatamente o que é isso. Em Tm e N é exatamente o máximo que você consegue colocar dentro do Tm. Tá? Eu vou dizer o que é isso. Seu xm é restrito a isso. Assim, não é exatamente os pontos do xm dentro do cara. Isso é só uma tecnicalidade, por causa da topologia. Esse xm restrito a t e n são os x do xm, então que x mais k está contido. Tá. Então, para cada tm, a gente coloca uma maior quantidade de cópias de k dentro do cubo Tm em N. E basicamente estende isso, por exemplo, uma maneira de construir XM é estende isso periodicamente. Beleza? A gente já viu que a gente pode fazer isso. Então eu consigo pelo menos um packing XM mais K, que naquele quadrado específico é o maior possível. Isso vai ser importante. A gente não poderia tomar qualquer limite convergindo, qualquer sequência convergindo para o ótimo. Tem que ser uma sequência com propriedades boas. Em geral, é isso que a gente pede nesses argumentos de provar que alguma coisa, uma função,
extremiza ou um packing extremiza, você não pode tomar qualquer sequência. Você tem que tomar alguma sequência que converge para o valor ótimo, mas com umas certas propriedades boas. Essa é a propriedade boa. Eu vou tomar ele localmente o melhor possível. Beleza. Então, se você considera isso, então, na topologia, na métrica D, a sequência XM restrito a T. Isso aqui é para qualquer T, quando eu tomo aquele cara. Então, vou restringir, vamos botar S aqui. Restringido, só para ficar idêntico às minhas notações, a minha notação e não me perder. Restrito a esse cara, essa sequência vai ter que convergir terá um ponto de acumulação. Porque você restringir uma região finita do espaço. Para cada S, você fixa o seu S e você considera a sequência. Bom, ela vai ter que acumular em alguma configuração na topologia. E daí você faz um argumento de diagonal de canto. Para cada S, vamos dizer, para S igual a 1, você considera e ela vai acumular em alguma coisa. Alguma subsequência disso vai convergir para alguma configuração. Aí você toma um S maior e toma naquela subsequência, considerado aqui, vai convergir para um outro cara. E assim vai. E aí você faz um argumento de diagonal de canto e você consegue extrair por um argumento. Esse argumento é só uma maneira de extrair uma subsequência que converge. Então vai existir esse limite, como vai ser local, mas para cada quadrado que você, tão grande quanto você queira, esse limite vai te dar um packing. Tal que XM restrito a SN. A princípio eu teria que colocar aqui uma subsequência. Então, vamos botar aqui ML. Converge na topologia D para X restrito a SN para tudo S positivo. Tá. Então, aqui seria alguma subsequência dessa sequência que você pegou, vai convergir localmente para alguma configuração. Então, isso meio que sai de graça pela topologia de Hausdorff. Aí eu vou simplesmente abandonar esse L aqui para não ficar complicado, tá? Vou assumir que é a própria sequência. Beleza, então você tem seu candidato. Vamos mostrar que ele é o melhor possível. E qual é a ideia de mostrar qual é o melhor possível? Então a gente não pode tentar mostrar que ele é o melhor possível abandonando a hipótese de que ele é o melhor localmente se eu tomar S igual a TM. Aquilo tem que participar da demonstração. Não posso simplesmente abandonar aquilo. E a ideia... porque você está aproximando em packings, o máximo que ele pode fazer é que os... Não suponha que você pegue caras que são... Nenhum toca o outro. Mas como está aproximando... mas no limite pode ser que eles comecem a se tocar. Mas esse vai ser o máximo, né? Porque a cada ponto é um packing, né? Uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, como é localmente, então em cada quadrado cabe no máximo um número finito. E aí você acaba virando uma topologia num espaço discreto. Porque se você considerar os centros dos conjuntos convexos,
considerar o centro de cada K, esses centros, como conjunto discreto, vão convergir para um conjunto discreto. Certo, tem vários detalhes para serem feitos aqui e verificados, mas intuitivamente faz sentido. Beleza, então qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Então, se eu tenho xm e eu vou restringo ele a um TL, para um TL menor que Tm. Então, imagina que esse cara aqui já é um M enorme que eu estou tomando, que está bem próximo do limite. Mas aí eu restringo a um cara TL. Isso aqui deveria ser próximo da melhor configuração aqui, ou seja, deveria ser próximo dessa configuração. Porque basicamente você está fazendo, você tem aqui uma configuração local e você tem aqui esse cara. Então esse aqui é o TLIN, esse aqui é o TMIN. Eu estou colocando no TMN a melhor maneira possível de dispor os Ks. Ela deve ser bem próxima da melhor maneira possível de dispor aqui. Pode ser que seja um pouco diferente, mas tem que ser próxima da melhor, porque se não fosse muito longe da melhor, eu podia simplesmente tirar todo mundo que estava aqui e trocar pela configuração desse cara e produziria algo melhor. Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, vamos ver como a gente realiza essa ideia. Então, vamos definir xm restrito a TL, o bordo, como os caras, os x's, tal que x mais k, interseção bordo, não é vazio. Tá? Os caras que tocam bordo. Então, vamos fazer o desenho de novo. Eu vou escrever uma desigualdade, ela tem que parecer um pouco óbvia. Então, suponha que em vermelho é a disposição. Eu não deveria tocar a fronteira, droga. É a disposição da melhor configuração de cópias de K dentro do TIL. E em branco é a disposição da melhor configuração de cópias de K dentro de TM. Então vai ter outros caras aqui. E vai ter uns caras dentro. Podem ser os mesmos até. Beleza. Então, o que acontece é o seguinte, o número de XL restrito a TLIN tem que ser menor ou igual mais o número de XM restrito à fronteira. Tá. Por que isso é óbvio? Mais ou menos óbvio. Bom, se eu simplesmente chegar aqui na configuração em branco, ou seja, da disposição dos Ks segundo ao quadrado TN, tirar todos que estão dentro do IL e que tocam a fronteira e substituir pela melhor configuração do IL. Se isso der um número maior, então eu não estava na melhor configuração do TM.
Então tem que ser menor, porque se for maior, por construção não pode ser, né? Então por isso que a gente tem isso. Se num mundo especial, suponha que, por sorte, quando eu olhei para o TL, os caras, a configuração dita pelo TM, nenhum toca a fronteira. Por sorte. Então esses dois números aqui, eu sei se isso é zero. Esses dois tinham que ser iguais. Em número. Talvez a disposição seja um pouco diferente, mas em número eles tinham que ser iguais, porque se eu tirasse um e substituísse pelo outro, não podia dar maior. E vice-versa. Pronto, e com isso daí basicamente acaba a prova. Isso a gente vai concluir que vezes o volume do K dividido pelo volume do TLN vai ser menor que dois termos, que eu vou usar aquela desigualdade. XM restrito a TLN, volume do K, divididos pelo volume do TLN. Isso. Mais o quê? Mais o que sobra. O bordo de N, volume do K, agora já dá para adivinhar que esse segundo termo aqui vai para zero. O que eu quero fazer agora? Eu quero mandar M para infinito. E o TM está por cima. Se eu mando M para infinito, o que acontece? Esse cara aqui, como ele converge localmente, vai convergir para esse cara. Beleza? E esse termo de resto aqui, eu vou explicar por quê, mas ele é O de 1 sobre T elevado a L. Então aqui tem um M, né? Eu estou dizendo que para cada M, ele é O disso com a constante independente do M. Então quando eu mandar M para infinito, ele vai continuar assim. Tá. E quem quiser adivinhar por quê, já pode começar adivinhando, mas é fácil. E daí aqui você tem a mesma coisa, aqui não tem M, né? Tá, mas quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é, por construção, a melhor maneira de colocar cópias do K dentro de TL e N. E quem é esse cara aqui? É um cálculo da densidade local do seu candidato a ser o melhor pack. Se eu mandar TL para infinito, isso aqui é menor ou igual que a densidade, então a densidade vai ser maior ou igual que K. Que delta K. Acabou. Então a gente toma. Então isso aqui é quando M vai para infinito. Você toma esse limite, esse aqui converge para esse. A gente toma N para infinito. E aí a gente obtém, tomando L para infinito, por construção, o lado esquerdo converge para isso. E o lado direito, você vai tomar aqui o lim sup, vai ser menor ou igual que delta de xk, mais zero, porque o termo de erro é 1 sobre TL. E aí você acaba a prova. Tá, vamos mostrar esse termo de erro aqui. Então, por que ele é verdade? Bom, se um cara toca a fronteira, o diâmetro do cara começa a entrar na jogada, porque
se você tem uns caras que trocam a fronteira, então você tem os caras que tocam a fronteira e você está dividindo pelo volume desse quadrado inteiro. E isso aqui é o volume dessas cópias de K que tocam a fronteira. Em particular, esse volume total aqui vai ser menor que esse volume aqui em vermelho. Ou seja, é menor ou igual que o volume. Eu vou precisar de mais espaço aqui, minha letra está enorme. Que o volume de quem? Então, se isso aqui é o TL e N, isso aqui vai ser D para a direita e diâmetro do cara para a esquerda. Então, vai ser menor ou igual que o volume de TL mais 2 vezes D e N menos TL menos 2 vezes D e N, divididos pelo volume de TL e N, onde D aqui é o diâmetro de K. O quê? Então, você multiplica por 2D, não? Porque aí você vai dividir por 2, você vai ser D para a direita e D para a esquerda. O diâmetro, né? É, deu o diâmetro. Se fosse o raio, talvez seria. Mas é o diâmetro. Então, no máximo, o pior dos cenários é quando você tem uma bolinha aqui assim. Então, isso aqui vai diâmetro da bola para a direita no máximo. Ou quando você tem uma bolinha assim. Então, vai diâmetro do negócio no máximo para a esquerda. Então, você tem que aumentar IN, diâmetro para a direita, diâmetro para a esquerda, o que significa IN é... Bom, vamos escrever quem esse cara é. As dúvidas são sanadas. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é menos TL menos D, TL sobre 2, TL sobre 2 mais D, a potência N. E aí isso vai para zero, né? Porque isso é simplesmente... isso é a potência N, TL mais 2D é a potência N, menos TL menos 2D é a potência N. E quando você faz a diferença, você cancela uma ordem. E no pior dos cenários, pode ser 1 sobre T elevado a L. Isso aqui, então, é O de 1 sobre T elevado a L. Alguma dúvida? Então, acho que essa é uma prova bem legal que vai demonstrar... Essa é a primeira de provas de existência. A gente vai fazer pelo menos mais 2 provas de existência e todas são assim. Você sabe que tem uma sequência que vai extremizar, porque é definido como supremo ou ínfimo de alguma quantidade. Você não pode tomar qualquer uma. Você tem que tomar uma sequência com propriedades boas para que você consiga mostrar desigualdades boas, como, por exemplo, essa desigualdade aqui, que foi crucial para mostrar a prova. Eu queria fazer essa mesma prova sem usar nada da topologia de Hausdorff, né? Não, se eu usasse só os centros e usasse com cada quadrado um conjunto finito de centros, que é uma substância que converge, só para usar antes do argumento da diagonal de canto, para encontrar esse x, que é o conjunto dos centros limite, onde em cada quadrado fixado... Sim. De fato, você, em vez de usar a topologia de Hausdorff, você poderia usar a topologia de conjuntos discretos no espaço. Então, por exemplo, você pode considerar... Você tem que usar alguma topologia.
Então, sim, mas a topologia do RD mesmo. Um compacto no RD é um conjunto de pontos, quer dizer, você tem no máximo uma quantidade infinita de pontos. Sim. Se você pega só um deles, né? Claramente tem um negócio, tem uma reordenação dos ins. Você pode batizar x1 em um dos conjuntos aqui, o x1 do outro lado, mas fora isso, de fato você poderia só usar a topologia do RN, porque sim, tem no máximo número de cópias de K dentro de uma região fixada, então tem no máximo um número de centros e você poderia considerar a topologia só dos centros, vamos dizer, a topologia de no máximo L pontos dentro desse conjunto aqui. Então isso vai ser uma topologia compacta e você simplesmente induz a topologia do espaço nesses pontos e funcionaria. Eu quis introduzir a topologia de Hauser porque ela, como eu disse antes, ela é presente em todas aquelas provas de completamente saturado e se existe uniformemente denso. E é uma topologia legal de saber e faz a prova ficar elegante, assim, você diz pela topologia, isso vale. É uma coisa legal de dizer. Por ser compacta, então a gente tem um limite. Beleza. Então, acho que a gente já pode... Deixa eu ver se tem mais algum comentário para fazer. Não. Vamos definir o que é o kissing problem. Tá, vou definir o que é o kissing problem. Vou escrever um teorema que eu vou mostrar na próxima aula. E depois eu quero fazer mais alguma coisa que vou precisar para a próxima aula sobre densidade. E vai ser a última coisa que a gente vai ver sobre densidade. Então, é o problema do número dos beijos. Esse nome Kissing Number foi dado pelo matemático John Cohen. Acho que foi ele que perpetuou esse nome. Acho que no começo não era esse nome, mas como ele é um matemático tão brilhante que o pessoal simplesmente decidiu seguir o nome que ele deu. E ele gosta de dar nomes estranhos às coisas que ele faz. Mas qual é esse problema? Então, eu te dou um conjunto compacto, um corpo convexo, e aí eu pergunto qual o maior número de cópias dele que eu consigo colocar tocando a vizinhança do conjunto e sem sobreposição. Então, se o cara parece mais ou menos uma esfera, por exemplo, em dimensão 2, a resposta é no máximo 6. A gente vai ver isso também. Então, eu vou usar esse K fresco aqui. K de K. Vai ser um número máximo de cópias de K. Cópias tem acento? Tocando o bordo de K e sem a sobreposição. Interiores disjuntos são sem sobreposição. Sem sobreposição ou... É melhor escrever interiores disjuntos. É só para ficar claro que elas podem ser tangentes entre si. Então... Porque senão acho que aí o diploide seria 6, seria 5. Se ela não pudesse ser tangentes entre si. Ah, sim, claro. A gente vai ver que o problema dos beijos ele é resolvido até dimensão 9, se for um lattice. Mas acima de dimensão...
me esqueci, mas com certeza acima de maior ou igual que 5 a dimensão não é sabida. O problema é em geral, né? Quando isso restringe a lattices, você tem mais respostas. Então eu vou dizer K estrela de K. Tem um número máximo de cópias tocando o bordo de K e interiores não vazios. Então a mesma coisa com os centros. Esse impõe uma restrição extra. Com os centros de cada cópia. Num lattice. Então você considera um lattice e coloca cópias. Coloca cópias em volta do cara. Se os centros todos estão em um lattice, então esse é um kissing configuration, uma configuração de beijos que você considera para esse problema. Se for arbitrário, então você está considerando para esse. Kissing number é um caso particular do problema chamado de spherical code. E a gente vai ver depois, que é você... Porque, basicamente, imagina que isso aqui fosse uma esfera, então faz mais sentido. Duas esferas, se esses forem esferas, duas esferas não se tocam se o ângulo do centro aqui é maior ou igual que 60 graus. Beleza? E elas induzem uma cobertura por caps. Como que é a tradução de caps? Calota. Então, se for uma esfera, uma configuração de beijos te dá uma cobertura da esfera por calotas e vice-versa. Então, ele é equivalente ao problema de calotas. Calotas cujos centros se distanciam de 60 graus. Então, você pode considerar qualquer ângulo e considerar o problema de colocar calotas cuja distância então o raio das calotas vai ter que ser menor, mas vai ser prefixado, e cujo ângulo é maior ou igual que um certo ângulo dado. Isso é chamado spherical codes. A gente vai ver isso depois. Tá. Então, o que a gente vai provar na próxima aula é que esse K fresco aqui de K é sempre menor ou igual que 3 elevado a N menos 1. Tá? E aí vocês já podem pensar como mostrar isso. A prova é relativamente simples e até a próxima aula aí vocês pensam como fazer isso. Tá, eu tenho 15 minutos, talvez eu use 20. Agora eu quero definir outra coisa. Então, seja x um conjunto discreto a célula de Voronoi a um ponto x em x é definida como os y, tal que a distância do y euclidiana. Quando não for euclidiana, eu vou dizer que não é. São os pontos que estão mais próximos do x do que todos os outros pontos do x. Então, vamos ver um desenho.
Por que eu estou introduzindo isso? Porque eu vou precisar isso na demonstração que delta da bola em 2 dimensões, ou seja, a packing density é atingida pelo hexagonal lattice, o reticulado hexagonal. Tá? Isso aqui é uma boa maneira de você medir volumes de maneira a respeitar o packing que é dado. Vamos ver isso no resultado que eu vou escrever. Mas suponha que você tem uma... Tá, talvez um exemplo. Suponha que eu te dou os inteiros em R2. Quem é a célula de Voronoi desse ponto aqui? A construção é dada por retas, e em geral por planos. Bom, em relação a esse cara aqui, todo ponto à direita está mais próximo desse do que desse. Em relação a esse cara, é a mesma coisa. Em relação a esse, em relação a esse. Em relação a esse ponto aqui, seria uma reta cruzando exatamente esse ponto X aqui, então não vou precisar desenhar ela. Então a célula de Voronoi dele é isso aqui. Mesma coisa com cada um dos outros. Aí vocês conseguem ver uma coisa interessante. Os pontos extremos, primeiro, cada célula de Voronoi vai ser um politopo. Ou politope, qual é a tradução disso? Paralelograma? Não, é um polígono, poliedro, Vou dizer politope. Em inglês é politope. Vai ser uma região convexa que é a interseção de vários semi-espaços. Então, em dimensão maior, em dimensão 2 vai ser um politopo, é uma coisa assim. Então, isso é um politopo. Politope. E vai ser a interseção de vários semi-espaços. E mais ainda, né, parece que se você começa com um lattice, os pontos extremos também formam um lattice. Isso de fato é verdade, mas você tem que provar. Um outro exemplo. Vamos só botar pontos aleatoriamente e tentar desenhar. Vou botar 4 pontos aqui. É razoável achar que o volume desse outro lattice vai ser o mesmo. É verdade ou não? Eu acho que vai ser o lattice dual, talvez. Não sei. Será? Acho que não. Porque se o lattice tiver um paralelepípedo fundamental bem grande, essas regiões vão ficar grandes também. Não é inversamente proporcional. Eu diria que se... Quando pega o teu lattice e duplica, os vermelhos vão ficar duplicados também nessa figura. Sim, sim. De fato, vai ser simplesmente uma translação do lattice para o ponto central de cada um. Então, basicamente, esse é o ponto central desse lattice. Então, essa seria a região fundamental. Então, você simplesmente transladaria ele para cá. Mas como o negócio cobre plano, indexado para o mesmo nível, então, imagina que o volume determinante seria pelo menos o mesmo. Se é um trasladado do lattice, você consegue o volume determinante é o mesmo, parece. Sim, sim. Eu acho que vai ser simplesmente uma translação do lattice original. Se você começa com um lattice, eu acho que vai ser simplesmente uma translação. Vamos tentar desenhar para esses pontos aqui. Por exemplo, quem é a célula de Voronoi para esse cara aqui? Então, vou ter que passar uma reta aqui no meio, que é esse em relação a esse. Vou ter que passar uma aqui, que é esse em relação a esse. Vou ter que passar uma aqui, esse em relação a esse, e esse em relação a esse. Vou ter que passar uma aqui. Então, essa aqui. Então, se esse cara aqui é o ponto P,
Isso aqui é o Voronoi de P. Beleza? Tá, então vamos escrever um resultado. É um lema que vai ser útil para a próxima aula. Seja K mais X um packing e suponha que o diâmetro da célula de Voronoi seja limitado por uma constante C para todo X no espaço. Entendeu? Então, por exemplo, você pode considerar um conjunto X bem ruim, que os pontos são bem espaçados, e a célula de Voronoi de um cara pode ser, de fato, até cobrir uma área infinita. Entendeu? Então, para evitar esses casos, por exemplo, se o packing é periódico, então a célula de Voronoi vai satisfazer isso. Então, a gente pode calcular a densidade dessa forma. Vai ser o lim sup eu estou trocando o volume do TN pela soma dos volumes das células de Voronoi para pontos X que estão em TN. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma das observações é que sempre quando você tem isso, então, o interior de V de X interseção o interior de V de Y é vazio, Cx e Y no conjunto X é diferente. Em particular, eles fazem um tiling do espaço. Como é tiling? Recobrimento do espaço por conjuntos de interior disjunto. Então, Rn vai ser a união disjunta. Para qualquer conjunto X, pode ser o conjunto de um ponto. Se for um ponto, a célula de Voronoi vai ser o espaço inteiro. Então, como elas têm diâmetro limitado, significa basicamente que elas não são muito grandes. Então, para mostrar isso aqui, basicamente o que eu estou dizendo é que isso aqui é comparável com o volume de Tn. E de fato é verdade. Vamos fazer só um sketch da prova e a gente finaliza. Então quero mostrar que isso é comparável. E quando eu uso esse sinal, quer dizer que quando eu divido as duas quantidades, da esquerda e da direita, e considero o limite do parâmetro que eu estou usando, vai para 1. Eu quero mostrar que se eu dividir a esquerda para a direita ou direita pela esquerda, tanto faz, o limite vai para 1. Se isso é verdade, então eu posso substituir isso por isso.
Tá, então por que isso é verdade? Bom, basicamente uma desigualdade. Bom, estou considerando pontos dentro, que significa que isso é menor ou igual que a soma do x em x tal que a célula de Voronoi está contida em T mais 2 vezes D e N. 2 vezes D não. D não é o seu diâmetro, é aquele C lá. Porque a célula de Voronoi tem um diâmetro no máximo C. Se ela tem um ponto X dentro do IN, então ela vai estar contida dentro de um IN um pouquinho aumentado por diâmetro C. Tá? Então, mas isso aqui é com certeza menor ou igual, porque esses caras são interior disjuntos. Vou botar aqui. Não mais. Beleza. E note que esse cara é assintótico a esse. Entendeu? Então isso aqui é tudo que eu precisava. Quase tudo, né? Eu preciso agora da desigualdade oposta. Já temos uma desigualdade. A desigualdade oposta vem de graça, não? É um pouquinho tricky pensar nisso, mas por falta de palavra em português, tricky. Mas por que que isso é verdade? Se eu mostro isso, eu acabo, né? E por que que isso é verdade? O que eu estou dizendo é que a união dessas células de Voronoi vão ter que conter isso aqui. Então, vamos dizer que esse aqui é o TN e esse aqui é o T menos 2C e N. C é o diâmetro de cada, é o máximo do diâmetro de todas as células. Bom, suponha que exista uma porção desse cara aqui que não é coberta pela união de todas essas células aqui com pontos dentro do vermelho. Ela tem que estar contida em alguma. Então tem alguma célula que contém ela. Contém essa regiãozinha aqui. Esse ponto não pode estar aqui, porque eu estou assumindo por absurdo que isso não vale. Então esse ponto tem que estar do lado de fora. Daí a distância vai ser maior que esse pedaço aqui, esse pedaço é C. Impossível, né? Então não, então ele tem que conter, então isso é maior ou igual que isso e acaba a prova. Então isso aqui é absurdo. Então isso aqui vale. E a gente acaba a prova. Alguma pergunta? Então acho que a gente pode terminar por aqui. Obrigado.